Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude a fortalecer a sua fé e que ajude você a confiar mais em Deus, principalmente nas coisas que Ele faz na sua vida que muitas vezes você não entende. Vou ler para vocês o segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, que diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, contra o rei de Israel, as palavras que o Senhor fala no seu quarto antes de dormir. Irmão, essa passagem aqui, apesar de ser uma passagem curta, ela nos traz um ensinamento muito forte, porque a gente vê aqui o rei da Síria em guerra contra Israel, e o rei da Síria ele fazia diversas estratégias para tentar derrotar Israel, mas as estratégias que ele fazia não davam certo, porque o profeta Eliseu contava ao rei de Israel o que o rei da Síria queria fazer. Antes mesmo do rei da Síria imaginar o que ele ia fazer, o profeta Eliseu já estava contando para o rei de Israel. Obviamente Eliseu só poderia fazer isso porque o Senhor estava falando para ele, porque Deus estava contando para ele. Então por isso que ele fala que o profeta sabia até mesmo que o rei pensava e falava antes de dormir. Então, irmão, o que eu quero te deixar como reflexão para o dia de hoje, como pensamento, é que às vezes você não entende as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu e você muitas vezes não entendemos as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente não entende porque algumas portas se fecham, porque algumas oportunidades que parecem tão certeiras dão errado, porque algumas pessoas se afastam da nossa vida. Às vezes pessoas que a gente achou que a gente ia ter a vida inteira com a gente, de uma hora para outra elas se afastam de nós. Mas o que eu quero te dizer, irmão, é que Deus vê o que você não vê. Deus ouve o que você não ouve. Então, se algo aconteceu na sua vida e sem explicação, você não sabe entender o porquê, mas você sente que foi de fato a mão de Deus agindo naquilo, irmão, confie em Deus, deixe acontecer, siga o caminho que Ele tem para você. Por mais que às vezes pareça ilógico, por mais que às vezes pareça não fazer sentido na sua mente, confie em Deus e siga os caminhos dele, porque Ele vê muito mais coisas do que você pode ver. E Ele é capaz de fazer planos muito maiores que os seus planos, porque os caminhos o caminho dele é mais alto que os seus caminhos. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa aprender a confiar mais em Deus e aceitar a vontade dele. Que Ele abençoe a sua vida. Amém.